Muito boa tarde a todos. Eu agradeço à Sra. Procuradora, a Sra. Doutora Maria José Morgado, a apresentação. Cumprimento a mesa, o Excelentíssimo Sr. Conselheiro, Simas Santos, a Sra. Doutora Maria Paula Ribeiro de Faria, o Sr. Professor João Pinheiro. Represento aqui, neste momento, a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados. Agradecer a presença de todos. É uma intenção da Ordem dos Médicos e dos Advogados continuarmos nesta senda de procurarmos organizar eventos desta natureza, mais, se calhar, prolongados, com temas diversos e de forma a que cada um dos oradores possa também aprofundar um pouco mais cada um dos temas que os traz aqui. Eu falo por mim, são-nos cedidos 20 minutos. O tema que eu trago, os pressupostos da responsabilidade penal no direito português, é um tema que nunca mais acaba. Estávamos aqui, se calhar, há alguns dias a falar disto e são temas vastíssimos, complexos, que levantam sempre muitas questões, muitos problemas. Eu vou tentar, dentro daquilo que é a minha experiência profissional, ser muito sucinto, levanto apenas alguns tópicos para depois, no debate, podermos eventualmente conversar um pouco. Queria chamar a atenção, antes de mais nada, para o seguinte. Há um artigo fundamental no Código Penal, que é o artigo 150, que fala das intervenções e dos tratamentos médico-cirúrgicos e que tem uma definição do que deve entender-se por intervenção ou tratamento médico-cirúrgico. E esse é digamos, o punct, o busilis da questão no que respeita a responsabilidade penal do médico e, sobretudo, no que respeita aos crimes de homicídio por negligência, de ofensa à integridade física por negligência, de intervenções ou tratamentos arbitrários e também do crime de perigo, que está previsto também nesse artigo 150, número 2, e de que eu falarei um pouco também. Esse artigo 150, número 1, dá-nos a definição do que é considerado intervenção médico-cirúrgica no âmbito jurídico-penal. Tem 4 elementos que são cumulativos. Faltando um deles, não temos intervenção cirúrgica. Não temos intervenção médico-cirúrgica, não temos tratamento médico-cirúrgico. São eles, desde logo, o primeiro, ser realizada por um médico ou por uma pessoa que esteja legalmente autorizada a efetuar aquela intervenção. O segundo, e isto, reparem, do lado subjetivo, para aqueles que são juristas sabem o que eu quero dizer, tem que haver uma intenção terapêutica, de prevenir a doença, de diagnosticar a doença ou até de tentar tratá-la ou minorá-la. Portanto, intenção terapêutica quando faz esta intervenção, é o segundo elemento. Um terceiro elemento que é a indicação médica para aquela intervenção, do lado já objetivo. E depois um quarto elemento que é o da observância das leges artis. Se estes 4 elementos cumulativamente se verificarem, diz esse artigo 150, número 1, que não há ofensa à integridade física da pessoa. Para haver ofensa à integridade física da pessoa, é necessário que falte pelo menos um desses elementos. Se faltar um desses elementos, então poderemos estar a falar em ofensa à integridade física. E isto baliza-nos quando nós analisamos diversas atuações dos médicos. Estou a pensar, desde logo, na questão do consentimento que ainda há pouco se falava aqui.
temos um artigo que é o artigo 156 do Código Penal, as tais chamadas intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias, que são precisamente aquelas que são efetuadas sem o consentimento do doente. Eu chamo a atenção que esse consentimento tem a ver precisamente com o facto de o paciente ser um ser humano, ter liberdade, termos que respeitar a sua liberdade, a sua autodeterminação e, portanto, é precisamente o bem jurídico que está aqui em causa quando se prevê como crime a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento. O que se está aqui a proteger é precisamente e apenas a liberdade e a autodeterminação do paciente. Não é a vida, nem é a integridade física. Aqui, única e exclusivamente, se protege a liberdade do paciente. Se consente ou não consente naquela intervenção. E, desde logo, aqui, se lermos o artigo 156, no corpo do número 1, nós vemos que, para que este crime se verifique, é necessário que haja uma intervenção médico-cirúrgica, com os tais 4 elementos. Ou seja, se tivermos apenas os 3 primeiros elementos que eu referi e houver violação das leges artis, já não estamos, ainda que não haja o consentimento, já não estamos no artigo 156 da intervenção médico-cirúrgica arbitrária. Só por um motivo, porque esse tipo de crime só existe quando exista uma intervenção médico-cirúrgica com os 4 elementos. Porque aqui não se verifica a observância das leges artis, já não aplicaremos esse artigo das intervenções arbitrárias. Tem que tratar-se de uma intervenção médico-cirúrgica propriamente dita. E por isso, já agora para os juristas, eu estou a procurar utilizar sempre uma terminologia que os não-juristas possam compreender. Nunca pode existir o concurso real, ou seja, a punição por 2 crimes, o crime de intervenções arbitrárias e, por exemplo, um crime de ofensa à integridade física por negligência. Esse concurso real nunca pode existir, porque se é crime de ofensa à integridade física, então isso significa que não houve uma intervenção médico-cirúrgica porque faltou algum daqueles elementos e, portanto, o que nós temos é apenas, por exemplo, imaginem, há a violação das leges artis, não há consentimento. O que há aqui é apenas um crime, eventualmente, o crime da ofensa à integridade física, por negligência em princípio. Mas não há o crime da intervenção médico-cirúrgica arbitrária. Precisamente porque não há intervenção médico-cirúrgica e, portanto, não há concurso real. Chamava-lhes também a atenção, eu não sei, já não vi a que horas é que comecei. Meio-dia, uma menos um quarto. Comecei à 1 menos um quarto? No meu relógio, não sei. Dá-me a impressão que a senhora Procuradora está a ser simpática comigo. Mas... Alguma benevolência. Muito obrigado. Mas eu queria lhes falar também do artigo 150, número 2 do Código Penal, que é um artigo que o legislador português, é a minha opinião, hesitou, porque em 1995 esse artigo 150, número 2 esteve em vigor, depois deixou de estar, e até 98, e em 1998 passa a estar em vigor outra vez, e em que se diz basicamente o seguinte, eu falo de cor para não os maçar com a leitura, mas basicamente o que diz esse 150 número 2 é que se verificarem todos os requisitos da intervenção médico-cirúrgica, mas, ou 3 deles, os 3 primeiros, mas houver violação das leges artis, e se dessa violação das leges artis resultar um perigo para a vida, ou um perigo grave para o corpo ou para a saúde do doente, há crime que é punido com uma pena de prisão, salvo erro, até 2 anos ou multa.
chamar a atenção aqui, sobretudo para os juristas, do seguinte: este artigo 150, número 2, quando fala em violação das legis artis, não está a referir-se àqueles acontecimentos, como, por exemplo, a manipulação do bisturi descuidada que vai ferir um órgão lateral àquele que estava a ser intervencionado, ou quando o médico, durante uma intervenção, se esquece de alguma coisa no corpo, alguma coisa de estranho no corpo do paciente, esquece de uma compressa, esquece de alguma coisa ali dentro. Não é a estas violações das legis artis que esse artigo 150, número 2, está a referir-se. Não. O que se refere aí são as violações das legis artis queridas, pretendidas expressamente pelo médico que está a fazer a intervenção. Ele, no processo terapêutico utilizado, utilizou novas técnicas, utilizou novos materiais, utilizou algo de inovador que não se compagina com, digamos, as guidelines convalidadas para aquele ato médico. E, portanto, acaba por ser a violação das legis artis, mas esta violação dolosa, em que há finalidade terapêutica, o médico quer tratar, em que há indicação médica da intervenção e é feito por um médico. Há apenas uma inovação e, portanto, se fala em violação das legis artis. E se daqui resultar perigo para a vida ou perigo para a saúde do paciente, então há aqui um crime. Mas reparem, tudo aqui no 150, número 2, exige do lado subjetivo o dolo. Este crime nunca é punido por negligência, precisamente porque não está lá previsto. E nós sabemos que só há punição por negligência quando a lei expressamente o prevê. Naqueles artigos iniciais do Código Penal, 15, 16, por aí, está lá dito isso. Ora bom, portanto, neste artigo 150, número 2, o que se prevê é que tudo seja doloso. A intervenção é querida, a violação das legis artis é querida, o perigo para a vida é querido, ou pode ser querido, é o tal dolo eventual, o perigo grave para a saúde também, tudo tem que ser doloso, não pode ser negligente, porque se estivermos na violação das legis artis negligente, já não estamos integrados neste 150, número 2. É uma norma que me parece que para os médicos pode ser perigosa. E para a própria ciência pode também significar algumas limitações, porque estamos a falar muitas vezes de inovações. E por isso é preciso pensar bem aqui quando aplicamos esta norma nos tribunais, porque levanta muitos problemas do que é ou não é violação das legis artis e, portanto, há que ter aqui algumas cautelas na aplicação desta norma. Depois, dizer-lhes também que pode suceder que haja, se dessa violação das legis artis, pretendida, querida e efetivamente pelo médico, se resultar perigo para a vida, ainda que com dolo eventual, podemos estar aí num concurso com o crime do artigo 144 do Código Penal, as ofensas à integridade física graves de que resulte perigo para a vida. O 144, a linha D de dado. E aqui, se isso acontecer, então teremos aqui um concurso aparente, a maior parte
dos autores entende que é um concurso aparente numa relação de subsidiariedade, até porque o próprio número 2 do 150 o diz: se pena mais grave não for aplicada, a pena será de 2 anos. Ou até 2 anos. E, portanto, aqui poderemos estar perante um concurso aparente numa relação de subsidiariedade e, então, aplicar-se-á sempre a pena mais grave, o crime mais grave, as ofensas à integridade física graves, com perigo para a vida, que são punidas com uma pena de 2 a 10 anos de prisão. É o que expressamente resulta deste 150, número 2. Depois, também, rapidamente, estou a falar apenas em tópicos, mas dizer-lhes também o seguinte: no domínio dos crimes cometidos, ou os chamados crimes comissivos por omissão, os crimes cometidos, portanto, com uma inação do médico, o médico devia ter atuado e não atuou, os crimes por omissão, aí levantam-se também alguns problemas muito complexos na nossa vida diária dos tribunais e dos hospitais e dos médicos em concreto. Estou a falar aqui sempre do artigo 10º, número 2 do Código Penal, que prevê o chamado dever jurídico de garante, ou seja, esse artigo o que diz fundamentalmente é que quando um determinado facto é cometido por omissão, a morte ocorre por omissão, por inação do médico, esse facto só é punível quando sobre esse médico, lá não fala no médico, fala no omitente, tiver um dever jurídico de pessoalmente evitar aquele resultado, neste caso, morte, no exemplo que eu dei. Se ele tiver o dever jurídico de evitar a morte, se ele tiver o dever jurídico de evitar aquela lesão para o corpo ou para a saúde do paciente, e se nada faz quando vê que a sua assistência era necessária, então há aí, ou pode haver, eu digo sempre pode haver porque pode não haver, um crime de homicídio, doloso até, se houver morte, um crime de ofensa à integridade física também, por omissão. Mas reparem, é preciso que exista este dever jurídico de garante, previsto no artigo 10º, número 2. E nem sempre existe. Ou seja, quando o médico tem uma relação contratual com o doente ou com um hospital, esse dever jurídico de garante existe. Posso? Não ultrapassei, pois não? Não, mais 5 minutinhos. Sim, senhor. Se esse dever jurídico de garante existe, e existe nestas situações, a relação entre o médico e o doente, a relação contratual, entre o médico e o hospital, aí há claramente o dever jurídico de garante, então aí temos sempre que recorrer a este artigo 10º, número 2. Mas situações há em que esse dever jurídico não existe. Lembrem-se, por exemplo, do médico que vai num avião, há um passageiro que ele não conhece de lado nenhum e que necessita da sua assistência médica. Ou de um médico que vai na estrada e encontra 2 sinistrados e que necessitam de assistência médica. Aqui não há o dever jurídico de garante. Aqui, aquele médico não tem um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar um determinado resultado que ele está a ver que pode ocorrer. Isto interessa em termos jurídico-penais e em termos do crime que está ali em causa. Se o médico, nestes exemplos que acabei de dar, do avião, do acidente na estrada, se o médico encontra os sinistrados, não é médico de nenhum deles, não os conhece, então ele se verifica que há um perigo para a vida, um perigo para o corpo ou para a saúde daquela pessoa, e que não há outra maneira de afastar esse perigo, a não ser com a sua assistência profissional de médico, e se esse médico recusa a sua assistência, comete o crime
de recusa de médico, previsto no 284 do Código Penal. Crime de perigo concreto. Reparem que aqui o que está em causa não é o dever jurídico de garante. Aqui o que está em causa é aquele médico que percebe que é necessária a sua assistência, que conscientemente não a dá e que sabe que, se não a der, põe em perigo a vida ou a integridade física daquela pessoa. E não há maneira nenhuma diferente, a não ser com aquela assistência médica, de remover esse perigo. E aqui, a única maneira de remover esse perigo, na prática, qual é? Transportá-lo de ambulância para um hospital, sem aumentar o risco de vida ou o risco de perigo grave para o corpo ou para a saúde. E, portanto, aqui, esta recusa médica só se aplica a este artigo 284 quando não há o dever jurídico de garante. Se ocorre a morte ou se ocorre a ofensa à integridade física a título negligente, então aplicar-se-á o 285, a agravação pelo resultado. A título de dolo, obviamente que não será assim, estaremos no homicídio doloso, ainda que a título de dolo eventual. De qualquer das formas, tudo isto levanta sempre muitos problemas. Em termos de causas de justificação, levanta imensos problemas. Se pensarmos no conflito de deveres, se pensarmos, por exemplo, num conflito entre o dever de garante e o dever de assistência médica, simples, aquele que não tem o dever de garante, se pensarmos no médico que vai na estrada e encontra um doente, um sinistrado, que está em perigo de vida e necessita da assistência do médico, e não há outra forma de salvar a vida a não ser com a assistência do médico, e há outro sinistrado no mesmo local que não necessita de assistência médica, que está ferido, mas que ele médico percebe que esse sinistrado, se não for de imediato transportado para o hospital, vai ter uma lesão gravíssima de saúde, e entretanto percebe que este último é um seu amigo, e vai transportar este seu amigo ao hospital para que ele não tenha a lesão gravíssima, não socorre o primeiro e o primeiro morre. Quando ele sabia conscientemente, sabia perfeitamente que aquela pessoa morreria se não tivesse ali a assistência daquele médico. Há aqui um conflito de deveres ou não há aqui um conflito de deveres? Qual é o dever... Senhor doutor, eu peço desculpa da parte antipática, sim, mas agora... Não é nada antipática, senhora Procuradora, é assim que tem que ser, as regras estão estas. Bom, eu deixo este último exemplo que dei, como este exemplo há muitos outros, e portanto deixo isto para o debate, depois se quiserem, ou se não puder ser, para outros eventos que venham a ser organizados neste domingo. Muito obrigado.